Hoje, mergulharemos na história de José, o carpinteiro, um homem com características únicas, que demonstrou profundo amor por Maria, Jesus e seus demais filhos, além de profunda confiança e devoção a Deus. Sua jornada inspiradora nos lembrará da importância do amor, da fé e da confiança em Deus. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e compartilhar esta incrível história com seus amigos. Vamos à vida de José e às lições que ela nos oferece. José o Carpinteiro, o pai adotivo de Jesus Cristo, é talvez um dos personagens mais negligenciados na vida do Salvador. No entanto, não há dúvida de que José deixou um legado poderoso em Jesus, Maria e seus demais filhos. Ele era um homem de convicções sólidas, e seu amor por Maria, a mãe de Jesus, é inigualável. Como a história de José é relatada em apenas 4 capítulos da Bíblia, e ele provavelmente morreu antes do ministério do Salvador, frequentemente o ignoramos e, tristemente, não consideramos a poderosa contribuição que ele deixou em seu filho adotivo, o Messias do mundo. Até hoje sabemos relativamente poucos detalhes sobre José a partir das Escrituras, mas por meio de informações valiosas do contexto histórico da vida em Israel, podemos criar uma bela história sobre a vida de José. José era da tribo de Judá, em particular, um descendente direto do rei Davi. Isso significaria que, pelo menos em alguns aspectos, ele tinha direitos legais ao trono. Portanto, qualquer um de seus descendentes, incluindo Jesus por adoção, também teria esse mesmo status. Apesar de sua linhagem real, as Escrituras nos dizem que José era apenas um simples carpinteiro ou artesão. José é geralmente retratado na arte como trabalhando com madeira. Mas, devido à escassez de árvores em Israel e à abundância de pedra, ele provavelmente era um carpinteiro de pedra, de acordo com o costume judaico. Também sabemos que José provavelmente era bastante jovem, talvez com apenas de 17 a 20 anos, quando ficou noivo de Maria. Além disso, desde muito jovem, José foi treinado na lei na sinagoga e tinha um profundo entendimento das Escrituras, devido à sua maneira fiel e misericordiosa de obedecer à lei. José era homem calado. Não tem fala de José na Bíblia, mas apenas fala sobre ele. Portanto, pode ser considerado um homem silencioso, sereno. Ele era uma pessoa de ouvir e agir, de ação. Para compreender melhor a importância da história de José e Maria, sabemos que é útil entender os costumes matrimoniais durante o período do Novo Testamento. O casamento judeu antigo incluía 3 partes principais: o noivado, o período de preparação e a festa de casamento propriamente dita. Uma jovem noiva, geralmente entre 11 e 13 anos de idade, seria formalmente noiva de um noivo com cerca de 17 a 20 anos. Embora semelhante a um noivado nos dias de hoje, naquela época aquilo era um compromisso muito mais significativo. A noiva e o noivo eram legalmente casados durante o noivado, já que os votos de casamento eram trocados. A distinção estava no fato de que o casamento ainda não havia sido consumado e o casal ainda não vivia junto. Seguia-se um período de espera e preparação, no qual o noivo aprendia um ofício, no caso de José, alvenaria e carpintaria, e era o próprio noivo quem construía uma pequena casa para sua futura noiva. As 2 famílias também se preparavam para a festa de casamento. Diferentemente dos dias de hoje, em que tudo para o casamento é comprado em lojas modernas, naquela época tudo era feito à mão, cultivado ou negociado no mercado, incluindo a colheita de alimentos, a confecção de vestes brancas para todos os participantes e outras preparações significativas. Esse grande esforço de preparação poderia durar até 1 ano, ou seja, significava que era muito comum esperar 1 ano inteiro antes da festa de casamento propriamente dita. Quando estivessem prontos, o noivo iria à casa da noiva com uma grande procissão de familiares e amigos, com tochas e lamparinas a óleo. Ele então levaria sua nova noiva para a casa de seu pai, onde ocorreria a festa de casamento e o casamento seria consumado. A festa de casamento era grandiosa, frequentemente durando 7 dias, o que tornava ainda mais importante o ano de preparação. Com essa compreensão dos costumes matrimoniais, vamos ler o Evangelho de Mateus. O nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela se achou grávida do Espírito Santo. De acordo com a lei de Moisés, se um jovem descobrisse que sua noiva estava grávida antes do casamento, ele tinha 2 opções. Primeiro, ele poderia divorciar-se publicamente, ou seja,
apresentaria acusações formais contra ela perante um tribunal. Se ela fosse considerada culpada, seria apedrejada até a morte. Segundo, o jovem noivo poderia divorciá-la em particular, ou seja, ele não apresentaria acusações formais contra ela, mas simplesmente encerraria o casamento. Nessa situação, tanto a vida da mãe quanto a da criança seriam preservadas. Ambas as opções eram legais de acordo com a lei. Mateus nos diz que José escolheu ser misericordioso e, não desejando tornar Maria um exemplo público, estava inclinado a deixá-la secretamente. Sim, a Bíblia deixa claro que José pretendia deixar Maria, e como uma das características dele era justamente ser sereno, silencioso, ele pretendia deixá-la em secreto. No entanto, antes que José pudesse se divorciar de Maria, um anjo do Senhor apareceu a José em um sonho e disse a ele para receber Maria como sua esposa. O anjo também instruiu José a dar ao bebê o nome de Jesus. Ao nomear a criança de acordo com a tradição judaica, José formalmente adotaria Jesus como seu próprio filho. A última vez que a Bíblia fala a respeito de José é no episódio do encontro de Jesus no templo, quando ele tinha 12 anos de idade, descrito em Lucas no capítulo 2, versículos do 41 ao 52. Quando Jesus inicia sua vida pública, com mais de 30 anos, não se fala mais em José. Numa das pregações de Jesus, ele anuncia que sua mãe estava ali, mas não José. E no momento da crucificação, o que pode indicar que Maria era viúva é o fato de que Jesus confia a João, o evangelista, a tarefa de cuidar dela daquele dia em diante. Podemos pensar que os versículos que tratam da vida de José não são importantes, e muitas vezes simplesmente ignoramos esses poucos versículos, mas eles revelam muito sobre a vida e a fé de José. Considere esta história do ponto de vista das pessoas da cidade, que todas sabiam que Maria ficou grávida antes do casamento. E ao tomar Maria como sua esposa, José estava dizendo que, ou ele quebrou seus próprios votos e engravidou Maria antes da festa de casamento, ou ele não se importa de ser o pai do que as pessoas considerariam uma criança ilegítima. Ambas as opções marcariam José para sempre como pai de um filho de origem duvidosa. No entanto, o texto parece implicar que José ignorou essas consequências enormes e, no momento em que acordou do sono, fez exatamente o que o anjo ordenou. O amor e a compaixão que José demonstrou por Maria e pelo Messias, ainda não nascido, são absolutamente notáveis. Ele desprezou todas as consequências culturais de casar com Maria. Abriu mão da elaborada festa de casamento que todo jovem casal esperava e recebeu o jovem e inocente Salvador do mundo como seu próprio filho. Verdadeiramente, Deus não poderia ter escolhido um homem melhor para criar seu próprio filho do que José, o humilde carpinteiro. Embora não tenhamos palavras registradas de José, nem testemunho registrado de sua fé, suas ações de obediência, misericórdia, bondade e amor falam muito sobre o caráter desse homem notável e sobre seu testemunho do Salvador. Como seguidores de Cristo, podemos aprender muito com José, o carpinteiro.